Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática, e hoje a gente vai falar, tá, da parte de geometria. Nós vamos falar de geometria plana e geometria espacial, tudo bem? Então olha só, pessoal, quando a gente está falando de geometria plana e geometria espacial, a gente não tem que ter aquele medo, pois é um pouco mais simples do que as equações, tá? Do que as álgebras. Porém, a gente tem que ter muito cuidado com os desenhos. Por quê? Porque na geometria, de preferência na geometria espacial, ela tem questões que você só resolve se você conseguir visualizar o desenho, que às vezes nem na questão vem. Mas nós vamos fazer bastante questão, tá? Vamos fazer essa aula aqui e outras, tá? Explicando cada passo, cada detalhe. Tudo bem? Então a gente vai, primeiro momento, então observe aí. A geometria estuda a forma, as medidas e as propriedades das figuras. A partir dessas características, é possível encontrar soluções para diversos problemas associados ao dia a dia. A construção civil, arquitetura, as artes, aos esportes, entre outras áreas. Então vejamos aí uma questão comentada do Enem, que está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 65. Uma indústria fabrica brindes promocionais em forma de pirâmides. A pirâmide é obtida a partir de 4 cortes em um sólido que tem a forma de um cubo. No esquema estão indicados o sólido original, o cubo, e a pirâmide obtida a partir dele. Então vejamos aí. Então olha só, pessoal. Quando eu mostrei, nós temos aí um cubo, certo? E uma pirâmide. Essa pirâmide, simplesmente, ela foi colocada para fora. Ela estava dentro, tá, do cubo. Eu simplesmente só botei fora. Mas vou mostrar para vocês. Lá dentro, na parte que eu tirei, deixei tudo bem pontilhado. Da onde vem cada pedaço. Então, olha só. Vamos observar aí. O cubo. O cubo nós temos aí, ó, o ponto A, B, bem à frente. A parte de trás, que são as linhas imaginárias, que a gente chama tracejado, são chamadas de linhas imaginárias. Então, a letra C e D está lá atrás. Mas observa que nós temos um ponto em cima do cubo, tá? Acima, no meio. Olha para o triângulo. Então, quando você olha a imagem do triângulo, observa a parte de baixo, tá? A base é a mesma que está no cubo. O A, o B, o C e o D, tudo bem? A base. Eu simplesmente só tirei um de dentro do outro, mas o cubo, a parte de cima, a letra O, tá? Ou então o centro ali em cima, eu deixei com um zero. Ou letra O, como queira. Então só tirou. É a representação, tudo bem? Então vejamos, continuando. Os pontos A, B, C, D e O do cubo e da pirâmide são os mesmos, tá? O ponto 0 ou ponto O é central na face superior do cubo. Os quatro cortes saem, tá? Do zero ou do O em direção às arestas. Então, observe aí que eu botei o AD, tá? BC, AB e CD. Então, nós estamos representando aí as arestas. Nessa ordem, após os cortes, são destacados 4 sólidos. Os formatos dos sólidos destacados, tá? Nesse caso aí, ele vai ter, são destacados
Todos iguais? Todos diferentes? 3 iguais e 1 diferente? Apenas 2 iguais? Iguais 2 a 2? E aí? Quando a gente vê uma situação, nesse caso aí, olha, como é que eles são vistos por vocês? Só devemos observar, pessoal, que quando nós temos aqui o cubo e a pirâmide, devemos observar sempre a base e o centro, tá bom? Quando você vê isso, aí fica fácil da gente continuar a questão. Vejamos. Olha só como é fácil. Vamos analisar cada corte, na ordem de cada pelo enunciado. E os sólidos destacados, tá? Que vão ser, primeiro corte, saindo da origem, que é o 0, em direção à aresta AD, tá? Então nós já temos aí o primeiro corte. Então vejamos aí. Observe o cubo, o primeiro cubo. O cubo não está mostrando aqui, na frente e atrás, na linha imaginária, o AD. Temos ali, subindo ao centro, nós temos um corte, tá? Se cortar isso aí, como é que fica o desenho? O primeiro sólido descartado vai ficar de um lado e o outro do outro. Olha aqui, ó. Sendo que no primeiro corte vai ficar só o AD e o centro. Porém, o segundo corte continua com AD também. Tudo bem? Então vejamos aí. Já o segundo corte, saindo da origem em direção à aresta BC. Olha aí. Observa que eu cortei para o outro lado. Já o primeiro desenho. Então veio lá de cima da origem, ó, aqui no B na frente, venho pela lateral até o C e subo até o centro, no meio. Olha aí, agora eu tenho uma pirâmide, até então meio ainda incompleta. Mas lembrando, a lateral BC continua nos dois cortes, tá? Tanto no que cortei como no que ficou separado do primeiro. O terceiro corte, saindo da origem em direção à aresta AB, ou seja, aquele aqui da frente. Lembra que a gente está trabalhando os cortes lateral, aqui ó, uma lateral, outra, né? Agora nós vamos fazer o corte na frente e depois o corte aqui atrás, tudo bem? Então, cada um, quando eu estou falando dos cortes, vai ser superficial, vocês vão observar aí. Opa, então tá, observa que eu cortei aqui na parte da frente. As linhas, ó, de AB até o centro. Se eu cortei aí, ficou aquela parte de trás para lá e eu tiro a parte da frente. Ficando ali, olha lá. Continua no mesmo sentido. Os 4 pontos lá embaixo, com o centro. Mas ainda falta um corte, a parte de trás. Ou seja, o quarto corte, saindo da origem em direção às arestas C e D, né? Olha o primeiro desenho. O que sobrou do terceiro, vamos fazer o corte. Quando a gente corta a parte de trás, eu deixei lá atrás, ó. Ficou só ali, tá? Uma pirâmide de base quadrada. Observando os sólidos descartados, notamos que o primeiro e o segundo sólido são iguais entre si, certo? Assim como o terceiro e o quarto sólidos são iguais entre si. Se nesse caso aí os cortes são iguais entre si, né? O primeiro com o segundo, o terceiro da frente com o quarto de trás. Se eles são iguais entre si, a resposta fica fácil, né, pessoal? Portanto, aí a nossa alternativa correta é a letra D, porque os cortes são de 2 a 2.
Temos outra questão comentada? Enem está aí no livro, está no livro do segundo ano, tá? Do livro A Prova Enem, na página 65. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual, tá? Alfa, fazendo mira em um ponto fixo P da praia, mantendo o barco no mesmo sentido. Ele seguiu até o ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob o ângulo visual 2α, a figura ilustra essa situação. Olha aí. Devemos ter sempre observação, pessoal, nos desenhos. Quando eu falei do alfa e 2α, sempre observem que os ângulos, eles vão estar bem ali dentro, tá? Você bota aqui qualquer coisa, observa sempre o ângulo. Tudo bem? Então, nesse caso aí, a gente pode observar ali, ó, próximo da letra A, tá? E próximo à letra B. Então aí, vejamos a trajetória. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa igual a 30 graus e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB igual a 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto P, tá? Será de quanto? Nós temos aí 5 alternativas. Observe que nós temos algumas, tá? Com raízes. Mas se a gente pensar bem, pessoal, não é tão difícil, tá bom? Vou mostrar para vocês como é bem simples. Olha aí. Essa questão, eu vou deixar bem escrito para vocês, tá? Essa questão consiste em resolver situação-problema a partir de conhecimentos geométricos. Se mantiver a trajetória, ou seja, se o barco continuar se deslocando no sentido da semirreta AB, a menor distância entre o barco e o ponto P será dada pela medida P e C, em que o C é a projeção ortogonal do ponto P sobre a a reta de AB. Do enunciado, sabemos que alfa é igual a 30 graus e logo 2α é igual a 60. E que AB é igual, tá, a 2.000 metros. Assim temos. Olha aí. Lembra que no enunciado ele fala todos os dados do alfa, 2α, cada um na sua medida e quanto vale cada um. E a distância, tá? Que é de 2.000 metros. Então, nesse caso aí, pessoal, a gente só coloca ali dentro do gráfico, tá? Olha aí, o primeiro alfa lá, 30 graus. Lá onde estava o outro, 2α, lá nós temos um ângulo de 60 graus. Temos também aquele ângulo de 90 graus, que aparece ali ao lado, tá? Acima da letra C. E a distância que nós estamos vendo ali, de 2.000 metros. Então, como A, B e C estão sobre uma mesma reta, temos que a medida do ângulo A e C é igual a 180. Logo, tá? A minha medida aí de A, B e P é igual a 180 graus menos 60 graus, que é igual a 120 graus. Então, pessoal, quando ele fala o A, B e P, nós temos que lembrar da medida lá do barco, tá? O A, o B e o P. Nós temos que lembrar tudo isso. Tudo bem? Então, vejamos. Do triângulo ABP,
nós temos aí o ângulo A do ângulo A ao ângulo B, que é igual a 180 menos 30 menos 120, tá? Que é igual a 30 graus. Lembrando que é 180 graus menos 30 graus menos 120 graus, que é igual a 30 graus. Assim, o triângulo ABP é isósceles e, portanto, BP é igual a 2.000 metros, considerando agora o triângulo retângulo BCP. Temos o seno de 60 graus, que é igual a PC sobre BP. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual a PC sobre 2.000. Aí nós vamos fazer, lembrando aqui, que nós vamos fazer uma multiplicação dos meios pelos extremos. Então vamos multiplicar aqui logo, ó. 2 vezes PC, tá? Que é os meios, e depois nós vamos multiplicar 2.000 vezes raiz de 3. Que é o que vai aparecer aqui. Isolando as duas primeiras letras, PC, o 2 foi para a divisão. 2.000 raiz de 3 sobre 2. O que é que a gente faz nesse caso? Divide o 2.000 por 2, não é isso? Ficando aí, PC é igual a 1.000 raiz de 3. Portanto, a menor distância do barco até o ponto fixo, P, será de 1.000 raiz de 3 metros. Logo, a nossa alternativa correta aí é a letra B. Vejamos aqui mais uma questão comentada do Enem, que ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 68. A questão diz o seguinte: o acesso entre dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular. A escada caracol, conhecida, né? Conhecida como aquelas escadas circular, aquelas que a gente vê normalmente nos prédios, tá? Caracol. Representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e os pontos P, tá? E A e E estão em uma mesma reta. Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto D. Então vejamos aí a escada. Então observe aí, pessoal. A gente pode subir tanto como descer. Como ele mostra, do ponto a gente vai subir na escada, normal, no corrimão. Mas observe os pontos, tudo bem? Então vejamos aí, no ponto P, né, da escada. Aí vem para cima ali no corrimão, a gente começa o A até o B. Lembrando como a gente anda sempre, a gente encontra aqueles ferros, uma distância do outro. Então ali são as marcações dos pontos. Tudo bem? Que é aquele espaçamento que tem entre um ferro e outro na escada. Então vejamos aí, ó, o A, o B, o C já fica lá atrás, ó, o D aqui em cima na escada já subindo e o ponto E chegando no final dela. A figura que melhor representa a projeção ortogonal sobre o piso da casa, quer dizer, o plano, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa é. Então, olha aí, nós temos aí 5 alternativas, certo? Então, para a gente observar qual das figuras, a gente só deve imaginar olhando numa figura dessa, tudo bem? A gente olhando na figura como se estivesse em cima, olhando para baixo e vendo aquela escada. Qual das figuras seria a melhor representada? Tudo bem? Então, quando a gente vai observar, a gente pode ver aí, ó. Vejamos.
Para resolver essa questão, é necessário interpretar a localização e a movimentação de pontos no espaço tridimensional de sua apresentação, tá? No espaço bidimensional, sabendo que a escada, né, é circular e que os pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados e que A, P e E estão em uma mesma reta. Logo, a projeção ortogonal do corrimão e dos pontos A, B, C, D e E sobre o piso da casa é uma circunferência. Logo, os 5 pontos são equidistantes, tá? No corrimão. Desse modo, ao planificarmos essa figura, temos uma circunferência. Assim, a distância do ponto A ao D será de 3/4 dessa circunferência. Portanto, aí, a nossa figura que a gente vai procurar, né? Logo, a figura formada é a letra C. Como mostra, quando a gente olha uma escada dessa de cima, né, para baixo, a gente vê que ela é nessa situação. E aí fica fácil da gente observar que nas alternativas, tá? Lá a gente podia ver que era fácil de se observar, que era a letra C. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essas aulas e outras, acesse as nossas plataformas e até a próxima aula.